Paz e bem, meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo, bem-vinda para este novo encontro das pessoas interessadas na busca do Espírito de São Francisco nas fontes franciscanas. Estamos hoje no 11º encontro, que tem como título a têmpera do crucificado que move Francisco para tornar-se um trabalhador de Deus. Nós já vimos que a conversão crística de São Francisco começou com o encontro com o crucificado na igrejinha de São Damião. A partir daquele momento, Francisco se tornou um homem de Deus. Começa a fazer-se um consagrado, um trabalhador de Deus para Deus nas coisas de Deus. O texto que nós estamos usando para esta reflexão deste 11º encontro é o capítulo 7º da Legenda dos Três Companheiros. Diz assim: Francisco começou a libertar-se para o serviço divino. Além de consagrar-se, Francisco começa também a libertar-se para o serviço divino. O latim diz que ele se emancipou. Se emancipou significa ele se passou, digamos assim, de escravo das coisas do mundo para tornar-se livre para Deus. Nesse seu novo serviço, diz ainda a legenda, Francisco se liberta por todos os modos possíveis. Isso significa que o ardor, a paixão que nasceu em seu coração por essa nova vida era tão forte que ele não se dava tréguas em tudo, com todos e em cada acontecimento, com cada pessoa ou criatura. Ele estava sempre empenhado em consagrar-se à justiça divina. É uma expressão muito interessante que a legenda usa para dizer esse novo modo, essa nova existência de São Francisco. Se antes ele estava a serviço da justiça humana, agora ele está a serviço da justiça divina. Vamos então tentar ver em que consiste, o que estava na mente e no coração de Francisco quando diz que ele estava a serviço da justiça divina. Pelo texto e pelo contexto da narrativa, nós podemos e devemos dizer que a justiça divina está relacionada com o Cristo crucificado. Então parece dizer que a justiça divina é o Cristo crucificado. Mas como entender então que o Cristo crucificado é a justiça divina? Se nós olharmos com o olhar humano, Jesus Cristo crucificado é a não justiça, é a injustiça. Portanto, nós estamos diante de algo inaudito, algo que não pode ser compreendido com a sabedoria humana. A justiça de Deus não tem nada a ver com a justiça humana, porque é uma justiça que vai além de todas as medidas. É uma justiça generosa, superabundante, uma justiça que é a justiça do Pai, isto é, que é o amor cheio de misericórdia e de compaixão. Lembremos-nos um pouquinho da história daquela parábola do filho pródigo, quando o filho mais velho ficou bravo, furioso, porque o pai gastara tanto dinheiro na festa do filho mais novo que esbanjara tudo.
Para o filho mais velho, isso era uma grande injustiça, mas para Jesus é a grande justiça de Deus que ele veio trazer na terra, principalmente através da sua morte e morte de cruz. Francisco, então, agora está liberado, libertado, emancipado para difundir, viver e difundir essa justiça divina. E ele fazia isto, diz a legenda, com o fervor do Espírito Divino, isto é, com aquele ardor da paixão de Jesus Cristo. Francisco passa, portanto, agora a ser um homem do Espírito, um homem que vive a partir daquela unção espiritual com a qual ele foi ungido a partir do encontro com o crucificado. Na legenda, Francisco é também considerado, ou mesmo ele se diz como um homem simples. Simples quer dizer sem enfeites, sem afetação, sem empáfia, né? Não simulado. Nós diríamos assim, com uma palavra da nossa gíria, ele não era um mascarado, não complicado, não era uma pessoa difícil de se lidar. Em vez de duplo, um ser uno e um ser único. Né? Portanto, Francisco, a partir do Cristo crucificado, a justiça divina, ele começa a introduzir no mundo a justiça contrária à justiça dos homens. E ele radicaliza essa sua existência de estar a serviço da justiça divina. Porque, como diz a legenda, ele procurava até viver coagido, forçado pela necessidade. Quer dizer, ele se colocava em situações difíceis. É como um atleta que nos treinos ele procura as situações mais difíceis para poder assim melhor evocar de dentro de si as forças que estão escondidas e assim poder servir da melhor maneira possível o seu novo Senhor, que é o Cristo crucificado. Francisco era, portanto, se antes, portanto, Francisco era um homem, né, quando ele era ainda cavaleiro, jovem, um homem de costumes delicados, agora, voluntariamente, ele se priva do conforto, se priva da comida fina, se priva de roupas macias, para assim imitar o seu novo Senhor Jesus Cristo. Por isso, ele mesmo diz de si: importa que vivas assim, voluntariamente, por amor daquele que, nascido pobre, viveu paupérrimo no século e permaneceu nu e pobre no patíbulo e foi sepultado em sepulcro alheio. Portanto, Francisco sai da sua zona de conforto, né, para viver o conforto que vem da doçura de pertencer ao seu grande Senhor. É uma coisa complicada para o mundo, deixar a vida confortável para buscar uma vida mais dura, porque esta é a vida do seu Senhor. Assim, com esse modo de ser, Francisco já estava reparando não apenas a igreja de material, a igreja de pedras, mas a igreja viva, que era o coração dele, e aos poucos assim também o coração das pessoas. Em tudo isso é admirável como Francisco caminha a passos largos, firmes e joviais,
nesse caminho de sua nova conversão. Uma conversão que nasce da graça do encontro com o Cristo crucificado. E por isso nós a chamamos de conversão crística, né? O terceiro estágio de sua conversão, a terceira conversão. A primeira foi a conversão humana, ética, a segunda foi a conversão espiritual, e agora estamos, então, concluindo a reflexão acerca da conversão crística, que tem como fundamento o encontro de Jesus Cristo crucificado, que o leva a viver a justiça divina. Falando da justiça divina hoje, nós temos uma reflexão muito bela dos dois papas, João Paulo II, na sua carta encíclica Dives in Misericordia, rico em misericórdia, e agora nós tivemos há poucos anos a encíclica do Papa Francisco, Misericordiae Vultus, o rosto da misericórdia. No trecho desta encíclica, o Papa Francisco diz o seguinte: a arquitrave, isso é a trave mestra, que suporta a vida da Igreja é a misericórdia. Toda a sua ação deve estar envolvida pela ternura com que se dirige aos crentes, no anúncio e testemunho que oferece ao mundo. Nada pode ser desprovido de misericórdia. A credibilidade da Igreja passa pela estrada do amor misericordioso e compassivo. A Igreja vive um desejo inexaurível de oferecer misericórdia. Talvez demasiado tempo nós tenhamos esquecido de apontar e viver o caminho da misericórdia. Por outro lado, é triste ver como a experiência do perdão na nossa cultura vai rareando cada vez mais. Em certos momentos, até a própria palavra parece desaparecer. Todavia, sem o testemunho do perdão, da misericórdia, resta apenas uma vida infecunda e estéril, como se vivesse num deserto desolador. Chegou de novo para a Igreja o tempo de assumir o anúncio jubiloso do perdão. E termina o nosso Papa dizendo: é o tempo de regressar ao essencial, cuidar das fraquezas e dificuldades dos nossos irmãos. O perdão é uma força que ressuscita para a nova vida e infunde coragem para olhar o futuro com esperança. São as palavras do nosso Papa Francisco, tão importantes e necessárias, principalmente nesse tempo da pandemia. Meu irmão, minha irmã, procure entrar no nosso blog, O Espírito de São Francisco nas Fontes Franciscanas, e lá você terá com mais extensão essas reflexões que nós procuramos fazer ao vivo. Para o próximo encontro, semana que vem, nós iremos começar a ver e a olhar, estudar o último estágio da conversão de São Francisco, que é a conversão evangélica. Então, esperamos você para o próximo fim de semana, outro fim de semana, para acompanhar-nos nessa reflexão. E não deixe também de colocar lá no blog suas ideias, suas reflexões,
seus pensamentos, compartilhe conosco e com os irmãos e irmãs que acompanham esse blog, as suas preciosos pensamentos, suas ideias e principalmente sua experiência. A você, meu irmão e minha irmã, nesse tempo de Páscoa, desejamos ainda a você que o Senhor ressuscitado, vivo, esteja no seu coração. Paz e bem.